O ritmo da vida hoje em dia está sincronizado com os relógios e calendários. Isso não é novidade. Parece que encontrar maneiras de organizar e controlar o tempo tem sido de suma importância pela história fora. Por exemplo, podemos traçar a história dos calendários voltando milhares de anos através das civilizações antigas, como as do Egito e da China. Olá, eu sou Fernando Iglesias e tenho grande prazer em receber você para o segundo programa da série O Sétimo Dia. Ao passo que calendários de meses e anos tenham seu valor, o período de tempo mais essencial parece ser o da semana. E na tradição judaico-cristã, a semana pode ser vista como um eco dos 7 dias da história da criação. 7 dias terminando com um dia sagrado de descanso. Repare bem o que disse o Papa João Paulo II na sua carta apostólica Dies Domini. O sábado foi interpretado como elemento qualificante naquela espécie de arquitetura sagrada do tempo. Ele nos lembra que a Deus pertencem o universo e a história. A referência de João Paulo à arquitetura sagrada do tempo apoia a asserção bíblica de que o ciclo semanal de 7 dias foi designado pelo nosso Criador. Por isso a semana se diferencia de outras unidades de tempo. Consideremos a estrutura do tempo. Cada um de nós administra o tempo independentemente. Todos temos um passado. Vivemos num presente imediato e progressivo que nos parece passar rápida ou lentamente, dependendo da nossa idade e de outros fatores subjetivos. Mas o futuro é um mistério. Para você e para mim, o tempo é diferente. Para poder coordenar as nossas atividades, precisamos de pontos de referência externos. Dos elementos que precisamos para marcar o tempo, a maioria os temos desde a criação. A história bíblica define o dia como um período de trevas e luz, tarde e manhã. Isso se deve à rotação da Terra sobre o seu eixo. As unidades mais exatas do tempo, horas, minutos e segundos, são simplesmente frações do dia, isso é óbvio. O ano é o espaço de tempo determinado pela trajetória da Terra ao redor do Sol. O mês está baseado imprecisamente no ciclo completo das fases lunares e ajustado para que 12 meses constituam um ano. Já a semana é uma questão bem diferente. À primeira vista, é um espaço de tempo arbitrário, não relacionado com nenhum fenômeno natural. O registro mais antigo da semana é encontrado na literatura e arqueologia dos antigos semitas, que habitaram no sudoeste da Ásia antes do ano 2000 a.C. É realmente a semana uma unidade de tempo arbitrária e artificial? O astrônomo e antropólogo Anthony F. Avini oferece outra alternativa. No seu livro Os Impérios do Tempo, ele informa que alguns cronobiologistas estão convencidos de que o ciclo de 7 dias está implantado na nossa própria natureza. O biorritmo de 7 dias no corpo humano é uma das recentes descobertas da cronobiologia moderna. Por exemplo, agora se sabe que a probabilidade de rejeição de certos órgãos após o implante é maior em intervalos de 7 dias. A aceitação da semana de 7 dias, difundida durante milhares de anos, é uma evidência adicional da origem divina do ciclo semanal.
Então, se a semana do Gênesis sobreviveu milhares de anos desde a semana da criação, por que o reconhecimento do Criador não foi preservado com o mesmo êxito? O livro de Gênesis fala da queda da família humana. De fato, Gênesis 6:5 diz que os pensamentos de seu coração eram maus continuamente. Portanto, Deus decidiu limpar o mundo por meio do dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Apesar desta dramática manifestação do poder de Deus e seu desgosto com aqueles que não seguiam o seu caminho, logo eles esqueceram de tudo outra vez. Ergueram ídolos para si em vez de adorar a Deus. E o conceito do ciclo semanal, com seus 6 dias de trabalho e o descanso do sábado, foi esquecido. Além do mais, incorporaram um ciclo semanal à astrologia, em vez de lembrar-se do Deus da criação. Por volta do ano 2000 a.C., vivia na cidade de Ur dos Caldeus o homem tido como um dos principais fundadores das 3 maiores religiões monoteísticas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Segundo a Bíblia, Abrão, depois chamado Abraão, cumpre um papel importante no plano de Deus para reconquistar a família humana e revivificar o conhecimento do Criador. A religião de Abraão se distinguia em agudo contraste ante as idolatrias e superstições dos seus vizinhos. Ele adorava ao Criador, ao transcendental e invisível Deus, cuja sabedoria e poder eram manifestados pela própria existência do mundo. Ele tinha uma religião de fé, não de vista. Ele se relacionava diretamente com o seu Criador. Segundo o Antigo Testamento, o Deus Criador revelou as regras de relacionamento entre ele e a raça humana nos 10 mandamentos gravados nas tábuas de pedra. Estes mandamentos foram confiados aos descendentes de Abraão, os israelitas, como uma bênção para ser compartilhada com as nações do mundo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse é o mandamento mais longo dos 10. Se caracteriza por incluir as credenciais divinas, declarando a identidade do legislador e confirmando a sua autoridade como criador para ordenar a adoração de suas criaturas. O mandamento de observar o sábado expõe a relação íntima que Deus mantém com a criação. Mostra que Deus não só cria, não só obra para trazer à existência o que não existia, o mundo físico, o mundo natural e tudo que existe nele, mas também mantém uma relação íntima com a criação, tomando tempo para contemplar a totalidade da criação, celebrando e apreciando o que foi criado. No 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, se repetem os 10 mandamentos. Dessa vez, o significado do sábado é enriquecido porque está ligado ao livramento do povo de Israel da escravidão do Egito. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado.
Nós participamos da redenção de Deus, tal como Israel participou da redenção de Deus. Porque Deus nos livrou de algo. Ele livrou os antigos israelitas do Egito, do opressor Faraó. Assim também Deus nos livra individualmente da opressão de Satanás e do pecado que nos destrói. As pessoas precisam mesmo encontrar um santuário no tempo, o qual é o sábado. Estamos sobrecarregados e impelidos pelo mundo material e pelas nossas próprias criações materialistas. O sábado torna-se a liberação dessas coisas, da escravização aos produtos, à tecnologia, às finanças, a todas as coisas que nos fazem trabalhar freneticamente para produzir mais e mais. Já que o sábado do sétimo dia tem um significado tão rico, e já que é parte dos 10 mandamentos, por que tantas pessoas não observam hoje? É uma pergunta importante, principalmente pelo fato de que muitos reconhecem que esse e o resto dos 10 se referem não só ao povo de Israel, como também a toda a família humana. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia entre os 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele. O descanso do sábado era obrigatório no Éden e está em vigor desde então. Este mandamento começa com a palavra lembra-te, mostrando claramente que o sábado já existia quando Deus escreveu esta lei nas tábuas de pedra no Sinai. Como podem dizer os homens que este mandamento foi abolido quando eles mesmos reconhecem que os outros 9 estão ainda em vigor? O sábado foi feito para o homem, não para os hebreus, mas para todos os homens. O mandamento do sábado nos revela o quadro de um Deus que deseja estar no coração e na vida dos seus filhos humanos. O grande rei Davi, dos israelitas, assim o entendeu e deu instruções ao seu povo para espalhar o conhecimento desse Deus, Criador, ao resto do mundo. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Dai ao Senhor a glória do seu nome e diga-se entre as nações, o Senhor reina. A Bíblia deixa bem claro que o desejo do Criador foi sempre atrair a família humana à verdadeira religião, à verdadeira adoração, a fim de que todos pudessem participar das boas coisas que projetou fazer por Israel. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é difícil entender que esse dia santo tem poder para restaurar e solidificar o relacionamento entre o Deus Criador e os seus filhos humanos. Mediante a devoção do sábado, do culto e louvor em apreciação pelo seu poder de criar, esses filhos ficariam ligados ao seu Criador pelo amor e gratidão. Se eles continuassem observando sinceramente o sábado do Senhor, jamais o esqueceriam. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Para os que guardaram o sábado de Deus, esse dia se tornou muito significativo. Esse dia de repouso e adoração concedia a oportunidade de se conhecer mais ao seu Criador, o qual havia prometido fazer deles seu povo santo. Mas a história fala de muitos israelitas que não aproveitaram essa oportunidade. Há evidência disso nos profetas. Isaías diz que o sábado foi descuidado e pouco observado. Neemias também fala disto, portanto o povo tinha problemas com isto. A razão seria simplesmente que o povo havia perdido de vista o senhorio de Deus. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos e profanando os meus sábados.
Assim, o sábado, que simbolizava a relação especial de Israel com Deus e que era o coração de um sistema de culto em torno do Criador, foi comumente profanado. Consequentemente, Jeremias anunciou o resultado da apostasia de Israel. Imagine só o profeta Jeremias, subindo e descendo pelas ruas da antiga Jerusalém. Não eram boas novas as que trazia ele. Disse ao povo que a cidade e o templo deles seriam destruídos e eles seriam levados à Babilônia, para servirem ao rei da Babilônia por 70 anos. Ninguém deu ouvidos. Desde cerca de 605 a.C., o exército de Nabucodonosor, rei do novo Império Babilônico, invadiu vez após vez a pátria dos israelitas. Finalmente, esse exército destruiu a cidade de Jerusalém e levou a maioria dos habitantes ao exílio. Foram levados à Babilônia, alguns, enquanto outros foram dispersos pelo império. Então, longe da sua pátria, longe de tudo que era amado, muitos judeus perceberam que tinham cometido um grande erro e compreenderam que deviam voltar ao Deus dos seus pais e ao culto dos seus antepassados. Alguns desses judeus, homens muito inteligentes, ocuparam elevadas posições públicas nas terras estrangeiras. Por exemplo, Daniel tornou-se primeiro-ministro do reino da Babilônia. E quando o Império Medo-Persa veio a dominar, ele chegou a ocupar a principal presidência da terra. Foi Daniel quem fez que Dario, o Medo-Persa, reconhecesse ao Deus dos céus. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Há evidências de que a religião dos judeus exilados chegou a ser tão bem conhecida que influenciou até mesmo os movimentos filosóficos e religiosos do século seguinte. Buda, Zoroastro, Confúcio e Pitágoras, todos eles aparentam ter adotado elementos da religião judaica. Por exemplo, embora o budismo não tenha dias sagrados hoje, há evidência de que o sábado, ou o Posata, era parte dessa religião no princípio. O Benedito estabeleceu uma regra para observar o santo dia do sábado, e ele sugeriu que na reunião do 7º dia todo monge cuja consciência lhe perturbava deveria confessá-la perante a Assembleia dos Irmãos. Arthur Lloyd, no seu livro O Credo da Metade do Japão, diz que a ordem dos monges guardou sagradamente seus dias de sábado por muitos séculos. Até o próprio Confúcio pode ter se referido ao sábado do 7º dia na seguinte passagem em uma de suas obras. Neste dia culminante, os antigos reis fechavam os portões, os comerciantes não viajavam e os príncipes não inspecionavam seus domínios. Com o tempo, a noção de uma observância semanal do sábado penetrou em muitas culturas. Na língua hebraica, o nome de cada dia está relacionado com o sábado. O primeiro dia da semana chama-se Ehad Be-Shabbat, ou um que acompanha ou vai adiante do sábado. Assim, cada dia que se segue contempla o sábado até o 6º dia. E este é chamado de véspera do Santo Sábado. Portanto, o dia 7º é sábado. Em mais de 100 línguas antigas e modernas, o nome do 7º dia do ciclo semanal significa repouso, ou o seu equivalente. Parece então que alguns judeus durante o exílio alcançaram mais êxito no setor no qual sua nação havia fracassado do que em tempos de paz e prosperidade. Eles espalharam o conhecimento de Deus e de sua lei entre outras nações. Contudo, o que aconteceria quando esses cativos voltassem à sua terra natal? Conservariam o culto ao Deus verdadeiro? Ou voltariam às práticas das gerações passadas? A resposta está no relato de Neemias. Neemias não regressou a Jerusalém quando os outros voltaram, mas quando alguém foi contar a ele o estado das coisas, a notícia entristeceu tanto a Neemias que ele diz que se sentou e chorou bastante.
No final, ele decidiu que deveria, se possível, ir ele mesmo a Jerusalém para ver como poderia ajudar. Neemias era um líder enérgico e capaz. Dirigiu com êxito a reconstrução da cidade de Jerusalém e não se acomodou com isso. Como reformador cuidadoso, sentia o peso de restaurar a vida espiritual do seu povo. Sabendo que a quebra do sábado era uma das razões dos anos de cativeiro, dedicou-se a preservar particularmente a santidade desse dia. Ele soube que o povo estava comprando e vendendo no dia de repouso. Então ele disse: não deveremos fazer isso. Essa é a razão por que fomos levados ao cativeiro. Ao continuarem vindo os comerciantes, ele mandou que ficassem fechados os portões no sábado. Quando ainda continuaram vindo e montando o acampamento fora dos portões da cidade, eles o ameaçou de prendê-los. Um sacerdote chamado Esdras ajudou a Neemias nesta obra. Ele influenciou muito na vida espiritual dos judeus de então. Esdras ensinou ao povo as leis de Deus e conduziu um reavivamento e reforma espirituais baseados na Escritura inspirada. O povo se uniu mediante um juramento solene de obedecer os mandamentos de Deus dados por meio de Moisés. Eles prometeram não profanar o sábado, fazendo comércio nesse dia. Eles começaram a observar o santo sábado tão consistente e cuidadosamente que guardar o sábado se tornou uma característica distintiva da nação. Durante o período entre o fim do Antigo Testamento e o começo da história de Jesus no Novo Testamento, houve transtornos quase contínuos no Oriente Médio. O exército de Alexandre Magno invadiu o Império da Pérsia. Dentro de pouco tempo, o próprio Alexandre morreu e o seu império dividiu-se em facções rivais. A Palestina, juntamente com a Síria, ficou sob o governo da dinastia Seleucida. O rei Antíoco IV é notável pela sua oposição à religião dos judeus. Seus soldados tomaram o Templo de Jerusalém e instauraram nos seus átrios um sistema de culto pagão. Joséfo, o famoso historiador dos judeus, diz que Antíoco quis aniquilar toda a evidência visível da identidade espiritual dos judeus. Então ele mandou emissários a Jerusalém dizendo: eles devem derrubar o altar de Jeová, devem abandonar o culto do sábado. Então os judeus se reuniram e fugiram ao deserto, onde acharam uma caverna que podia acolher a todos eles, sendo estes umas 1000 pessoas. Quando os oficiais do rei ouviram que algumas pessoas tinham quebrado as ordens do rei e fugido para lugares ocultos do deserto, eles os perseguiram em grande número. Tendo-lhes alcançado, acamparam contra eles e os atacaram no dia de repouso. Disseram-lhes: saiam daí e viverão. Mas eles responderam: não sairemos nem obedeceremos à ordem do rei para profanar o sábado. Imediatamente os que comandavam as tropas do rei os sufocaram nas cavernas, porque a reverência que dedicavam a esse dia era tão grande que o temor de violá-lo, mesmo em tal extremo, fez com que eles nada fizessem. Cerca de 1000 foram sufocados, contando as suas mulheres e filhos. O martírio desses judeus patriotas nos dias de Antíoco IV é um testemunho notável do poder de suas crenças. Seu Deus e o santo sábado dele tiveram maior importância para eles que a própria vida. O sacrifício deles foi uma vitória da fé. O Antigo Testamento, apoiado pelas evidências da história, linguagem e cultura, estabelece o sábado como um memorial sagrado da obra criativa e redentora de Deus. Declara que o sábado é sinal de uma relação íntima entre o Criador e aqueles que o adoram. Um dia de descanso e culto, capaz de unir os corações dos seres humanos com o do seu Criador. Hoje, para muitos judeus e cristãos, o sábado é ainda o ponto central da vida espiritual e adoração. Até hoje em dia, o sábado permanece como um elemento determinante na arquitetura sagrada do templo. Uma vez que os primeiros cristãos herdaram o sábado, os ensinos de Jesus Cristo e de seus discípulos enfatizaram e enriqueceram
o seu sentido, magnificando a sua importância. Contaremos esta história quando voltarmos com o terceiro programa da série O Sétimo Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História.